Da mesma forma como explicou de forma frontal o porquê de não ter cumprimentado João Henriquez no final do jogo em Paços de Ferreira, Sérgio Conceição não teve também problemas em fazer uma espécie de meia-culpa em relação à grande penalidade desperdiçada por Brahim, mas que devia ter sido cobrada por Sérgio Oliveira. O jogador que tinha que marcar era o Sérgio Oliveira, mas a culpa não é do Sérgio ou do Brahim, é minha, também cometo erros. Ao intervalo tive uma conversa com os jogadores e a forma como abordei o Sérgio não foi a melhor, uma maneira que se fosse hoje não o faria, e isso deixou-o um pouco intranquilo para a marcação do pênalti. Peço perdão, mas eu também cometo erros, a culpa é exclusivamente minha, admitiu. Parecia que estava escrito que a oportunidade do médio português estava aí e ela apareceu mesmo, no seguimento de uma entrada imprudente de Paranhas sobre Maxi Pereira na área. Com o resultado em 2-0 e cerca de 20 minutos para jogar, Sérgio Oliveira assumiu a responsabilidade do castigo máximo, partiu para a bola, marcou e correu para o banco dos azuis e brancos, onde foi abraçar o seu treinador antes de cumprimentar os restantes elementos. Mas o pior para o jogador estava ainda para vir e de forma completamente anormal. No seguimento dos protestos dos jogadores do Boa Vista e também por indicação do VAR, o árbitro Manuel Oliveira foi verificar ao ecrã no relvado o lance e acabou mesmo por anular o golo, transformando num livre e indireto a favor dos achadrezados. E por entender que, no segmento de uma escorregadela no momento de marcar a grande penalidade, o jogador dos Dragões tinha dado um primeiro toque na bola com o pé de apoio esquerdo, e só depois feito o remate com o pé dominante direito, a enganar o guarda-redes Wagner. Contas feitas, e contabilizando todas as competições, foi a 23ª grande penalidade desperdiçada pelo FC Porto nos últimos 5 anos. Sem entrar em grandes detalhes sobre o lance na Flash Interview por não ter ainda visto as imagens do mesmo, Sérgio Conceição acabou por aproveitar a deixa para criticar a atuação do mesmo VAR-NDR. Bruno Esteves, da Associação de Futebol de Setúbal, na deslocação dos Dragões à Vila das Aves. Fizemos o segundo golo e um terceiro que não validaram. É difícil perceber se a decisão foi ou não correta, mas tenho de realçar outra situação, tendo o Sérgio tocado ou não 2 vezes na bola. O VAR esteve extremamente atento, pena é que o mesmo VAR na Vila das Aves não estivesse tão atento num pênalti sobre o Danilo flagrante. É incrível essa diferença, este primor que foi o VAR de hoje. Devia ser sempre assim, só que não foi, lamentou o treinador azul e branco. Este jogo teve muitas intervenções do VAR, não sei se com razão ou não. Mas uma curiosidade é que o VAR de hoje foi o senhor Bruno Esteves que esteve atentíssimo. O mesmo que, na Vila das Aves, não viu um pênalti do tamanho da Torre dos Clérigos sobre o Danilo. Talvez nesse dia estivesse com um problema de visão e hoje julgo que terá estado bem, mas com muito rigor. Esperemos que esteja assim todos os jogos, acrescentaria Pinto da Costa, presidente do FC Porto, na zona mista do Dragão. O resultado aceita-se, foi uma boa vitória e o FC Porto cumpriu a sua obrigação. O Boa Vista merece uma palavra de respeito porque veio jogar e isso é louvável, sobretudo depois do que assistimos há uma semana, que foi lamentável e uma das maiores palhaçadas do futebol português.